E nós vamos falar, então, sobre movimento de caixa. Então, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Então, vamos começar pensando o seguinte, gente. Qual será que é a importância, qual será que é a função do departamento financeiro dentro de uma empresa, né? Deixa eu só colocar, deixa eu ver se é o Anderson que está entrando como QCOM alguma coisa aqui. Esse número não costumava ser o Anderson, não. Boa noite, QCOM. Quem é você? Tudo bem? Tudo bom? Quem que é? É a Bianca. Ah, é a Bianca. Só faltou o nome, não saiu a hora que você falou. Nossa, eu não consegui mexer nisso não, professor. Eu troquei de celular e ficou tudo perdido. Tem problema. Então vamos lá, gente. Então nós vamos começar, né, falar um pouquinho, agora é o Anderson, da importância do departamento financeiro. Normalmente, quando a gente fala em departamento financeiro, o pessoal já pensa automaticamente em dinheiro, né? Departamento financeiro é o departamento que cuida do dinheiro da empresa. É isso que o pessoal já pensa automaticamente, né? Só que, gente, entre cuidar do dinheiro, tem muitas atividades que o departamento financeiro desempenha, tá? Então a gente tem a elaboração de movimentos de caixa, né? Nós vamos falar sobre isso hoje. A gente tem toda a parte de movimentação bancária da empresa. A gente tem controle de contas. Aí, controle de contas, ele vai se dividir em A, pagar, pelo amor de Deus, hein, gente? A, pagar é separado, são duas palavrinhas, hein? Porque eu já vi gente, não nessa turma, escrevendo apagar tudo junto, né? Controle de contas, A, receber. Temos ainda toda a parte de fluxo de caixa. Então, gente, o departamento financeiro, ele não é só mexer no dinheiro, ele tem uma série de atividades que são importantes e que precisam ser realizadas, tá? E nós vamos começar pela mais básica delas e que sem ela, muitas vezes o resto não funciona direito, que é o tal do movimento de caixa, né? O que é movimento de caixa, gente? Alguém aí gostaria de se arriscar? Na aula da Simone vocês participam, na minha não, né? Vou anotar o nome de vocês tudo aqui, vocês vão ver. Então vamos lá, gente. O movimento de caixa, ele é um registro das entradas e saídas do caixinha. Tá vendo? Eu tô fazendo entre aspas, espero eu que vocês estejam assistindo, né? Eu estou fazendo aqui sinal de aspas para falar que a caixinha é o caixa de movimentação do dia ali, certo? E por que que eu tenho que fazer ele, então? Vamos pensar o seguinte, olha só. Primeiro, porque existe uma determinação legal que fala que você é obrigado a fazer. Então, já acho que isso é motivo suficiente para eu querer fazer, né? Não sei vocês, mas eu já considero isso motivo suficiente. Segunda coisa, gente, ele vai me permitir organizar melhor as entradas e as saídas de dinheiro. Vocês viram que aqui eu não falei pagamentos, eu falei saída. Por que, gente?
nem toda saída de dinheiro, quando eu falo em movimento de caixa, significa que eu gastei esse dinheiro, tá? Eu posso simplesmente tê-lo movido para outro lugar que não o caixa, tá? Então, nós já vamos ver uns exemplos, vocês vão entender um pouquinho melhor. Outro detalhe sobre o movimento de caixa é que ele não é uma ferramenta hábil, ele não é uma ferramenta capaz de me falar se eu tive nem lucro e nem prejuízo. Por quê? Porque ele não mede informações específicas. Ele não vai me medir, por exemplo, pagamento total de fornecedores, ele não vai me medir pagamento de impostos. Quem vai fazer isso? Fluxo de caixa, DRE, outras ferramentas que nós vamos falar mais para frente, não na aula de hoje, né? Então, ele não serve para medir lucro nem prejuízo, tá? E aí, a hora que eu for explicar agora como fazer, vocês vão entender certinho como é que isso aqui funciona. Então, eu vou dar um print dessa tela e vou mudar aqui, vou limpar ela e nós vamos lá para o meu LibreOffice Calc, tá? O que é um LibreOffice Calc, gente? É o primo gratuito do Excel, né? Por que gratuito? Porque as ferramentas do pacote Office são pagas. Então, eu uso uma que é gratuita, que assim não preciso pagar, né? Funciona igualzinho o Excel, tá, gente? Mesma estrutura. Há muito tempo atrás, quando eu tive uma banca de revistas, a gente fazia o movimento de caixa de uma forma ainda bem precária, né? Vamos só para desenhar aqui para vocês entenderem. Então, pronto, DE. Vamos pôr elas mais ou menos do mesmo tamanho aqui. Olha só, imagina que isso aqui era uma folha de caderno, tá? Esse espaço aqui. Então eu vim aqui em cima, eu lançava aqui a data, então hoje é dia 10/3/2021. E aí eu lançava a abertura do caixa. E aí eu entrava com o dinheiro. Vou colocar aqui 100, só para facilitar nosso exemplo. E aí, gente, eu ia registrando as vendas. Eu lançava nessa coluna, as saídas nessa daqui. Hoje em dia, ninguém mais vai fazer isso na mão, gente. Ah, Marcelo, então por que você está explicando? Porque suponhamos que amanhã eu contratei a Bianca para trabalhar lá na empresa e deu um problema na internet, nós ficamos sem sistema e não vai voltar hoje. Nós vamos baixar as portas e parar de funcionar? Não. Eu tenho que fazer o quê? Achar uma maneira de funcionar de forma arcaica, né? Então a gente precisa entender o funcionamento. E aí, gente, o que, que acontece? Eu vou somando todas as entradas, somo todas as saídas e comparo, né? Uma menos a outra, e ele vai me dar um valor. Nós vamos fazer um exemplo aqui, sem caderno agora, né? Vamos limpar aqui, ó. E vamos colocar aqui, então, por exemplo, data. Então, a gente coloca aqui 10/3/2021. Deixa eu colocar minha chefe para dentro da sala. Aí, gente, o que nós vamos fazer? Coloquei a data. Eu tenho um negócio chamado saldo anterior. O que é um saldo anterior, gente? O saldo anterior é o valor que a gente coloca na abertura do caixa. Então, eu vou colocar aqui como saldo anterior o valor de R$ 150, né?
Marcela, a Simone falou que tem que formatar as células para ficar igual dinheiro. Depois a gente faz isso de uma vez só, relaxa, né? Aí a gente tem aqui, ó, descrição, entrada, saída. Então, eu fiz uma venda para a Stephanie no valor de R$ 47,50. Fiz outra venda para o Juan no valor de R$ 51,25. Fiz outra venda para a Bianca no valor de R$ 132,47. E fiz uma venda para o Anderson no valor de R$ 112,89. E aí veio minha fornecedora, né, a dona Carla, e veio cobrar, e eu paguei fornecedor, é uma saída, eu paguei R$ 200. E aí, gente, eu peguei uma parte desse dinheiro, eu estava morrendo de fome, passou um vendedor de salgado, eu comprei o salgado. Então, eu vou lançar uma saída. A empresa é minha, eu posso tirar, mas tem que ter lançamento, gente, para eu saber o que foi feito. Então, vamos lá. Salgado. E aí eu gastei cincão. Agora, eu preciso saber qual que é a nossa situação. Então, como que a gente descobre a nossa situação? Vamos calcular os totais aqui. Então, vamos lá. Igual soma. Não sei se a Simone já chegou a ensinar para vocês a fórmula aqui da soma, tá? Então, calculou todo mundo para mim. Eu poderia fazer na mão, mas eu estou usando o Excel, então eu não preciso fazer na mão. Então, beleza. E aí eu tenho meu saldo atual, ou seja, quanto que vai ter no meu caixa no final do dia. Então, como que eu calculo isso? O cálculo do saldo atual, gente, ele é feito por uma formulinha que é saldo anterior mais total de entradas menos total de saídas. Então, vamos jogar essa fórmula aqui. Olha só. Então, igual saldo anterior mais total das entradas menos total das saídas. Ele me falou aqui, então, que meu caixa tem que ter R$ 289,11. Isso significa, gente, que a hora que eu fizer a contagem desse dinheiro, ele tem que dar 189, 289,11. Não pode ter diferença, não pode ter. Olhei, não bateu. Não existe, gente. Não bateu, não pode acontecer, tá? Então, vou até fazer aqui, ó, bonitinha a nossa tabela. Eu mandar um print depois para Simone ver, né? Então, olha só, gente. O que acontece? Por que eu estou mostrando isso aqui? Vamos agora pegar, né, os porquês do negócio todo aqui. Então, é o seguinte, olha só. O movimento de caixa, ele vai me permitir analisar e conhecer melhor os padrões de entrada e saída de dinheiro dentro da minha empresa. Como assim, Marcelo? Padrões de entrada e saída. Então vamos lá, olha só. Deixa eu dar um save aqui. E vamos para um quadro branco agora. Espera aí. Então estamos aqui no quadro branco do professor Marcelo. Então o que a gente tem que entender então, gente? Olha só. Dentro da economia, né,
as coisas elas costumam funcionar em ciclos, tá? Faz de conta que isso aqui é um ciclo bonitinho. Quem já estudou, né, física na escola, vai lembrar de frequência, né? Que a gente tem lá o pico, a gente tem uma depressão, volta num pico, depressão, volta. Depressão não é de ficar triste, não, tá, gente? Depressão é porque é uma área mais baixa, tá? Então a gente tem alguns comportamentos que se repetem também dentro do comercial de uma empresa. Então, olha só. Então vamos lá. Coisa 1. As entradas, elas se repetem em alguns padrões, tá? Quais padrões? Então vamos lá. Primeiro, sempre no período logo após a data de pagamento de salário, as vendas têm uma melhora. Tá? Isso é fato, gente. Não sou eu que estou falando. Tá? Vocês podem buscar esses dados aí. Por que isso? Porque pegou dinheiro na mão, o brasileiro vai fazer o quê? Eu vou gastar, né? Eu vou guardar, eu vou poupar? Não, eu vou gastar. Então é assim que funciona. Beleza. Temos aqui então a identificação. Época de pagamento, eu tenho um aumento de vendas. Se eu trabalho com recebimentos contínuos, né, prestações, eu sei que determinadas datas têm entrada de prestação. Isso também gera uma entrada maior de dinheiro num determinado período do mês, que vai se repetir, né? Eu, por exemplo, gente, final do ano eu comprei um instrumento musical, né? Tava querendo voltar a tocar música, comprei um instrumento musical. Parcelei o meu brinquedo em 10 vezes. Então o dono da loja sabe que durante os próximos 10 meses ele vai receber o pagamento, né? E eu não preciso nem me preocupar em pagar, tá no cartão, vai entrar direto para ele, né? Para ele é melhor ainda. Se ele quiser, ele pode até antecipar esses pagamentos. Olha que interessante, né? Então, olha o financeiro precisando planejar, e será que vale a pena eu perder alguns reais antecipando, né? Então, preciso pensar isso aí, né? De repente, se eu estou precisando de dinheiro em caixa com uma certa urgência, vale a pena eu fazer isso, né? Eu ir lá e fazer essa antecipação. Se não, espera, é melhor. Você não tem a perda do dinheiro, tá? Professor, Oi. então se parcela no cartão, a pessoa não recebe de uma vez? Não necessariamente. Tá? Na verdade, assim, vamos entender se parcelar no cartão. Tem umas diferenças. Olha só. Eu comprei parcelado. Isso é uma coisa. A outra coisa é, eu comprei em uma vez e eu parcelei a fatura do cartão. Aí a pessoa vai receber inteiro, de uma vez. Ah, entendi. Então é Porque isso. a Eu tava compra foi perdendo feita em uma vez só, né? No meu caso, não. Eu comprei em 10 parcelas. Então, a pessoa vai receber uma vez por mês ou antecipar, e aí ela perde um pouco do dinheiro, né? Tem um desconto, tá? Ah, entendi. Então, o movimento de caixa vai me permitir identificar esses padrões, né? Vamos voltar no exemplo da banca, olha só. Na época da banca, de segunda-feira, eu podia abrir o caixa com pouco troco. Por quê? Porque minhas vendas eram baixas toda segunda-feira. Então não precisava ter muito troco, não precisava ficar com dinheiro ali, né? Com muito dinheiro. Ah, Marcelo, mas por que é importante saber isso? Segurança, gente. Se eu tenho menos dinheiro vivo ali, eu risco de um assalto. Se acontecer, é perder menos dinheiro, né? Então, primeira coisa. Da mesma forma, eu sabia que de quinta-feira até domingo eu precisava de mais troco. Na verdade, na quarta, porque quarta tinha jogo de futebol e o local onde a minha banca ficava tinha uma garaparia junto, tinha televisão, o pessoal ia ver o jogo lá.
Então lotava, né? Então podia vender mais. Então você começa a enxergar padrões. Olha como que o departamento financeiro, gente, ele faz parte da função estratégica da empresa. Como assim? Ele vai ajudar a definir as estratégias para que a empresa possa continuar crescendo e arrecadando dinheiro, né? Não só receber, ok? Então ele vai me permitir identificar esses padrões. Ele também vai me permitir identificar os padrões das saídas. Também. Tá? Ele também, gente, vai conseguir que eu comece a identificar, por exemplo, padrões se eu tenho questão de treinamento, de vendas para ser feito, né? Olha quanta coisa eu consigo tirar do meu movimento de caixa. E tem mais. Hoje, com a integração dos sistemas, né? Quem já foi em alguma loja, passou ali, né? Ó, eu quero levar esse livro aqui. Passou ali o código de barra. O que acontece? Ali no sistema já aparece o produto, preço, tudo certinho. Fiz a venda. Lembra quando a gente viu o estoque algumas semanas atrás? Então, o que acontece? O S prolongado é para falar que foram várias semanas, tá, gente? O que acontece? Quando eu passo e confirmo essa venda, a gente tem duas coisas acontecendo, olha só. Coisa 1, menos 1 lá no estoque. Coisa 2, mais dinheiro entrando. Esse mais dinheiro entrando, gente, a gente precisa fazer um parênteses aqui, que esse dinheiro ele pode entrar em dinheiro mesmo, e ele pode ser feita uma compra com cartão à vista, e ele pode ser eventualmente uma venda a prazo. Então, temos aqui, ó, 3 possibilidades. Entrou em dinheiro, o dinheiro já está disponível para mim, eu já posso usar ele. Eu fiz a venda no cartão de crédito ou de débito, eu vou ter um pequeno prazo que eu tenho que aguardar para o dinheiro estar disponível para mim, tá? Não é imediato. Eu tenho que lançar, tá, gente? Eu vou lançar no meu movimento de caixa essa contagem de dinheiro, mas ele ainda não está disponível, tá? Se eu paguei no cartão de débito, vai entrar mais rápido. Se eu paguei no crédito, vai levar um tempinho a mais para entrar, tá? A empresa pode adiantar esse recebimento. Novamente, ela vai pagar uma taxa maior. Se eu fiz a venda a prazo, eu posso ter feito ela com o cartão de crédito, eu posso ter feito ela com boleto, eu posso ter feito ela eventualmente com um documento que nós vamos estudar mais para frente chamado duplicata. Cada um vai ter um perfil diferente. No cartão de crédito, é a mesma coisa. Eu posso esperar o prazo ou eu posso pedir o adiantamento, igual aqui o de débito. Boleto, gente, eu não posso ir lá para a pessoa e falar, ó, teu boleto vence daqui 2 meses, eu quero que você me pague hoje. Não tem opção, né? Esse eu vou ter que esperar. E a duplicata, ela me permite receber antecipadamente, mas vou entrar em mais detalhes quando a gente fizer a aula de duplicatas, tá, gente? Mas então, assim, tudo isso tem que estar lançado ali no meu movimento de caixa, né? Essas informações todas para que eu saiba o que entrou, o que saiu, como entrou e como saiu, né? Naquele exemplo que nós fizemos ali no Excel, a gente considerou que todo aquele dinheiro estava entrando em dinheiro, né? Todo mundo ali estava pagando em dinheiro. Mas hoje em dia, será que essa é a realidade? A maior parte das pessoas paga em dinheiro? E eu já vou adiantar para vocês. A Claro que não. resposta
é um grande e sonoro que o Anderson falou, não, né, gente? Cada vez mais o dinheiro está perdendo espaço, o dinheiro físico, né? Até por uma questão de segurança, higiene, né? Então, assim, gente, as empresas elas precisam repensar isso. E aí entra o papel do departamento financeiro. Eu tenho que saber o quê? Vamos voltar lá no projeto Aprendiz. Olha só, hein? Viagem direto do túnel do tempo. Então, quando a gente viu lá no Aprendiz, a gente falou de um negócio chamado crédito, né? O que era o crédito? Eu vou lá e falo assim para o Anderson, falo, Anderson, você está comprando esse produto aqui, você vai levar o produto hoje, mas você vai me pagar em um determinado momento do futuro. Só que isso eu faço com várias pessoas. Então, eu fiz com o Juan, fiz com a Bianca, com a Stephanie, com a Érica. Então, todo mundo tá levando e eu não recebi dinheiro nenhum ainda. Só que tem um detalhe, gente. Eu vou precisar repor meu estoque. E vou repor meu estoque como se eu não tenho dinheiro. Então, o departamento financeiro precisa estar atento a isso. Ele precisa fazer um comparativo do que eu tenho para entrar e do que eu tenho para sair, até para saber se eu posso vender ou não, como eu posso vender ou não, a prazo, à vista. Então, gente, olha como que essa coisa toda do movimento de caixa, ela é importante e ela faz diferença. E aí, gente, nós ainda temos uns minutos, mas eu já vou passar para vocês uma pequena, uma minúscula tarefinha, tá? Página 85 do caderno de exercícios. Vocês vão fazer o movimentinho de caixa que está aqui. Certo? Facinho. É aquele esqueminha que eu fiz ali. Vai somar as entradas, somar as saídas, saldo anterior mais entradas, menos saídas. Ok? Então, beleza. O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar esses minutos que a gente ainda tem e eu vou acrescentar aí um tópico que a gente precisa falar sobre ele, porque quando a gente estava lá no comecinho do curso, a gente ficou bem atrapalhado, foi no começo da pandemia, né? E a gente acabou ficando meio aí suspensa coisa da tal da matemática. E agora no financeiro a gente vai usar bastante, né? Então, gente, a gente precisa conhecer alguns conceitozinhos que eu vou colocar aqui. Eu vou salvar, depois eu mando para vocês também, tá? Então, o primeiro conceito, conceito 1, né, é o conceito de capital. E o que é um capital, gente? Alguém aí sabe? Alguém pode me ajudar? Professor, eu vou chutar. É um Ok. dinheiro que tem que ter para movimento, caso de emergência, Estamos no ou para caminho. movimento. Capital é o dinheiro que você tem para início. Isso, tá? O que a Bianca falou tem a ver porque existe lá o capital, o capital de giro da empresa, né? Tem a ver. Mas capital a gente pode simplificar quando é só capital como um dinheiro que eu tenho disponível, né? Tem gente que vai falar que é o valor inicial, é o que eu tenho para começar. Na dúvida, lembrem-se daquela banda, né? Semibrega, Capital Inicial. É isso aqui mesmo, né? O cara pegou um conceito de economia. Olha que dá para ser mais nerd que isso, gente? Não dá, né? Outro conceito, conceito de juros. E juros, gente, diferente do que o pessoal costuma falar por aí, juros não é porcentagem. Juros é um valor em dinheiro.
que representa um acréscimo, ou seja, é algo que aumenta. E aí, gente, eu gostaria que vocês não tentassem decorar essa fórmula, mas tentassem entender, ok? Entender é mais importante que decorar. A fórmula dos juros, ela pode ser escrita da seguinte maneira. J de juros, ele é igual ao que eu tinha antes. Por quê? Porque para eu calcular um acréscimo, eu tenho que ter alguma coisa primeiro. Então é o que eu tinha antes. Vezes um I. Já vou explicar o que é o I. Vezes um T. Então agora vamos tentar entender quem que é o I. O I é a taxa de juros. Esse cara aqui sim que é a tal da porcentagem. Quando você pega um boleto, né, você vai ver lá que tem uma porcentagem caso você atrase o pagamento, né? Essa porcentagem é a taxa de juros. E o T é o tempo, né? Se o Anderson fizer um investimento de 1 ano, ele vai ter um retorno. Se ele fizer de 2, o retorno é outro, né? Então o tempo afeta. E aí, gente, nós temos a outra fórmula, que é a fórmula do montante. O que é montante? É o meu valor final. E como que eu descubro o valor do montante? Montante, que alguém sabiamente usou a letra M, é o que eu tinha antes, mais os juros. Tá? Então, gente, nós vamos usar em algumas aulas aqui durante o financeiro essas duas fórmulas. Como que eu calculo, gente? Vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um capital de R$7.000, que eu quero aplicar uma taxa de 2% ao mês durante 15 meses. E eu quero saber quanto que eu vou ter de juros. Então, a gente pode pegar a nossa querida amiga Calculator e fazer 7.000 vezes 2%, hein, gente? Não é 2, é 2% vezes 15. E aí, a hora que eu apertar igual aqui, ele vai me dar o valor já de R$2.100 de juros. Só que quanto que eu vou ter no final? É só somar 2.100 mais 7.000. Então eu vou ter 9.100, tá? É facinho, gente. Vocês podem ver que não tem muito segredo, não tem muito truque. É multiplicação, tá? Multiplicação com a ajuda da calculadora. Olha que baba, né? Não dá nem para falar que não tem como fazer, né, gente? Eu não estou nem pedindo para ninguém calcular sem calculadora e nem usando fórmulas muito loucas, né? Por que é importante saber isso, gente? Porque na hora, vamos voltar ali no meu Excel. Deixa eu dar um save aqui, voltar no meu Excel rapidinho. Eu tenho 4 minutos ainda. Então, voltei aqui, né? Se o meu cliente esqueceu de pagar, eu consigo montar uma planilha que já vai calcular para mim, né, o atraso, tudo isso. Nós vamos aprender a fazer isso quando a gente falar sobre o controle de contas a receber,
tá, gente? O a pagar também, né? Eu também, às vezes, posso ter que calcular juros dependendo da situação. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Olha, Ah, eu prefiro deixar para depois, porque ainda não tenho dúvida. Eu acho que depois, no decorrer das próximas aulas, vão gerar muitas dúvidas, muitas. tá. Então, só para aproveitar esse gancho aqui dessa aula ainda, antes dela encerrar, o que acontece se o dinheiro que está falando aqui, né, os nossos 289,11, não baterem com o que está no caixa? Fica negativo. Fica negativo, dá a tal da quebra de caixa, né? Isso, exatamente, quebra de caixa. E aí acontece o quê se der quebra de caixa? É descontado do caixa? Pode descontar de quem estava responsável pelo caixa. Sim. Tá? Lógico, gente, que vai depender de muitas coisas. Tem várias situações que vão ser analisadas, né? Não é tipo assim, faltou 1 centavo, eu vou descontar do Anderson, né? Não, gente, Não, geralmente tem um valor tem um aproximado de valor, início. exatamente, né? Outro detalhe muito importante, gente, isso eu peço para todas as turmas, eu queria pedir para vocês também. Justamente agora que a gente sabe, agora que vocês sabem dessa possibilidade de se descontar, né, do dinheiro da pessoa, do caixa, quando receber um troco, confere, porque a gente confere. Só que normalmente é assim, ó, se veio a menos, eu reclamo. Se veio a mais, eu fico quieto. Não estou falando que todos fazem isso, nem que vocês especificamente fazem, gente. Mas existem pessoas que fazem, né? Às vezes acontece que da pessoa não devolver. Isso. E aí, gente, pensa agora que essa pessoa, ela pode sair, de repente, é uma conta da casa dela que ela não vai poder pagar porque faltou um trocadinho. Marcelo, mas é um trocadinho. Gente, é um trocadinho, mas faz falta, né? Mas você imagina em um mês de soma no caixa dela se faltar os trocadinhos. Não, e tem outra, né? Para quem tem um orçamento muito apertado, como boa parte da população brasileira, 5, 10 reais que falte no mês faz diferença. Ainda mais se for pai ou mãe de família, né? Exato, né? E assim, gente, mais ainda, que às vezes, uma vez um aluno falou, azar da pessoa, quem mandou ela não fazer direito? Gente, nós somos seres humanos e podemos errar, né? Pode acontecer uma falha, porque a pessoa não está num dia legal, teve um problema em casa, um problema de saúde, né? Acaba então, refletindo, né? Vamos mudar esse comportamento para a vida, né? Ok, gente? Muito obrigado pela participação de todos. Semana que vem nos falamos mais. Sim, senhor. Obrigado. Tá bom. Tchau.